Bem-vindo mais uma vez. Eu vou dar continuidade ao que a gente estava falando no vídeo anterior sobre inteligência quântica e eu estava exatamente na parte que Daniel Goleman falou que a inteligência emocional nos atrapalha ao nosso desenvolvimento de uma forma geral, seja profissional, seja na relação com um parceiro, um marido, a esposa. Então, nós, como espíritas, incluímos a espiritual, porque a espiritual é importantíssima para a gente viver, mas as pessoas ainda não, muitas pessoas, não são todas, ainda não querem aceitar que nós devemos desenvolver essa inteligência. E aí, voltando ao fato de que os físicos quânticos dizem que é possível desenvolver a inteligência quântica, nós, espíritas, também dizemos a mesma coisa, só que usamos outro nome para essa inteligência espiritual. Usamos o conhecimento da mediunidade. Ou seja, quando dizemos que todas as pessoas são capazes de sentir, no Espiritismo dizemos a mesma coisa, só que nós dissemos de uma forma diferente. Todas as pessoas já nascem com a mediunidade. Mediunidade é a capacidade de sentir o que nos rodeiam, as energias que nos rodeiam, certo? E aí nós vamos ter essa certeza, porque na medicina já foi provado isso, na física já se falava disso desde sempre, como a gente está vendo, mas não é de hoje. Porque existe uma frase de Einstein, que ele fala, tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia. Isso é física. Albert Einstein. Então, a física vem nos alertando há muito tempo sobre as energias ao nosso redor, certo? E uma das maneiras que nós podemos desenvolvê-las, essas inteligências que ainda não estão despertas, quando a gente se refere à inteligência que foi citada pela psicologia, também podemos desenvolvê-las. Porque o nosso cérebro, ele está dividido por hemisférios, certo? Então, o hemisfério esquerdo, ele é responsável pelo intelectual, temporal, histórico, analítico, sequencial, verbal, lógico. Então, a inteligência, por exemplo, linguística, ela está do lado esquerdo, certo? Então, do lado direito seria o hemisfério intuitivo, criativo, artístico, seriam as outras inteligências, seria a sinestésica, seria a parte que mexe com o sensível, com o atemporal, receptivo, gestáltico, certo? Então, se você não tem inteligência espacial, certo? Você vai usar mais o lado direito, você vai trabalhar mais o seu lado direito do cérebro. Mas lembrando que, por exemplo, existe os exercícios de yoga, por exemplo, seria uma maneira de trabalhar, mas não só yoga. Eu estou dando um exemplo que é para as pessoas compreenderem. Uma das possibilidades de trabalhar e de desenvolver as inteligências. Independente de espiritualidade, independente de você querer ser espírita, independente de você vai estar trabalhando. Não precisa estar dentro de um ambiente espiritual para isso. É nesse aspecto que eu quis dizer. Mas quando você
quer trabalhar o hemisfério esquerdo, certo? Já que você tem coisas que você não tem ainda e você quer ter, então você, para trabalhar, para desenvolver o seu lado esquerdo, você necessita da coordenação motora do lado direito. Então, como é que eu posso colocar isso na yoga, por exemplo? Eu devo exercer, eu devo fazer exercício que mexam mais com o meu lado direito para eu desenvolver o meu lado esquerdo do cérebro. A mesma coisa acontece com o hemisfério direito. Eu vou ter que usar mais o meu lado esquerdo para desenvolver mais o meu lado direito. Então, se eu tenho deficiência no lado direito, eu vou usar mais o lado esquerdo. Se eu tenho deficiência no lado esquerdo, eu vou usar mais a minha coordenação motora do lado direito. Compreenderam? Beleza. Então, vou explicar de uma maneira mais profunda ainda. É importante que, às vezes, eu fiz psicopedagogia e nós, às vezes, para trabalharmos uma determinada pessoa com deficiência, nós necessitamos usar a parte psicomotora para que chegue ao cérebro a informação que nós queremos dar. Da mesma forma, nós faremos para desenvolver certa inteligência das pessoas normais também, vamos dizer assim. Então, se eu tenho dificuldade na minha inteligência linguística, vamos dizer, então eu vou trabalhar o meu lado esquerdo do corpo, a parte corporal. Só que a parte emocional também podemos trabalhar desde a parte corporal. Como assim? Se eu tenho uma dificuldade de ser flexível em determinadas coisas, ou seja, eu sou uma pessoa muito inflexível, eu vou fazer exercícios da yoga que vão mexer com a minha flexibilidade. Ou seja, se o meu corpo é inflexível, tem dificuldade nesse aspecto, a minha personalidade será dessa maneira também. Então, eu tenho que desenvolver isso. Como é que eu posso desenvolver isso? Fazendo exercícios que me obriguem a ser mais flexível, ou seja, eu vou forçando a minha flexibilidade, a minha perna eu vou puxando cada vez mais para que seja flexível, se ela está dura. Então, isso é trabalhado através de exercício. Uma vez que você faz corporalmente, isso vai refletir na sua personalidade. Isso é ciência. Isso é fato. Isso é uma das maneiras. E aí, nós passamos para a parte de que todas as pessoas têm capacidade voltamos a esse assunto, de receber esses sinais, essas energias que estão ao nosso redor, né, do universo. E aí a medicina, há muito tempo que já comprova isso, certo? Uma das pessoas é Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é médico, psiquiatra brasileiro, que estuda psicologia, biofísica, biologia e a espiritualidade, claro. E é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, a USP, mestre em ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com área de concentração em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral e pesquisador na área de medicina integrativa. Sua tese de mestrado versa sobre o assunto da ultraestrutura da glândula pineal humana como microscopia eletrônica. Diretor clínico e sócio-operário da Pineal Mind Instituto, foi professor responsável pela disciplina operativa Medicina e Espiritualidade para graduandos de Medicina da Faculdade de Medicina da USP, de 2007 a 2014.
Ele, nesse mestrado, ele nos mostra que nós temos uma glândula no centro do nosso cérebro, que se chama glândula pineal, e que é ela a responsável, ou seja, todos os seres humanos nascem com ela. É ela a responsável pela captação das energias. E quando a gente fala energia, não é só energia. Então, a gente vai fazer um link de novo com o espiritismo. Quando a gente fala energia, não é apenas energia. Aquele espírita que quer negar a espiritualidade não é espírita. Então, quando eu falo energia, é contato com os espíritos, as pessoas, porque nós somos espíritos. As pessoas que já desencarnaram, porque não morremos. Corpo e espírito são duas coisas diferentes. O que morre é o corpo, o espírito não morre. Então, continuamos vivos. E todos nós nascemos com a capacidade de entrar em contato com os espíritos. Só que uns sentem a presença dele, mas não sabem identificar. Ou seja, fica triste e não sabe por que ficou triste de repente. De repente é alguém que chegou perto e que estava triste. É isso. Enfim, mas esse será um outro vídeo. Eu explico melhor. Então, a mediunidade todos nós temos, porque todos nós temos essa glândula pineal, certo? E é ela responsável pela nossa conexão com a espiritualidade, com os espíritos, com as outras dimensões, certo? Que existe, porque não existe só uma dimensão. Então, nós entramos em contato, mas alguns compreendem. Ou seja, nós estamos falando da mesma coisa, só que com nomes diferentes, da forma e abordagem diferente. Entendeu? Com uma forma e uma abordagem diferente. Então, o espiritismo comprova, e a medicina já comprovou isso, tanto que no livro de Organização Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, desde 1998, a Organização Mundial de Saúde inclui o bem-estar espiritual como uma das definições de saúde, certo? Então, ao lado do aspecto físico, mental e social, passou a definir saúde como um estado de completo bem-estar, certo? Do ser humano integral, ou seja, biológico, psicológico e espiritual, ou seja, somos três. E a medicina holística também confirma isso. Não podemos curar uma doença sequer sem trabalhar em conjunto. Porque o ser humano não é corpo apenas. O ser humano é corpo, mente e espírito. E desde sempre, os filósofos, os físicos vêm nos alertando quanto a isso. Somos em 3D até, entendeu? Então, não temos como curar nenhuma doença sequer sem trabalhar em conjunto. E o livro ainda diz mais, porque ele diz, desta forma a obsessão espiritual oficialmente passou a ser conhecida na medicina, coisa que nem todo mundo sabe, como possessão e estado de transe, que é um item do CID. CID é o nome do livro, CID-10, né? Código Internacional de Doenças, que permite o diagnóstico da interferência espiritual obsessora. Ainda diz mais, o Manual de Estatística de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, DSM-4, alerta que o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar de forma equivocada, como alucinações ou psicose, casos de pessoas de determinadas comunidades religiosas que dizem ver, ou pessoas que não são religiosas, que dizem ver espíritos, que dizem conversar com espíritos, e diagnosticar como alucinação ou loucura. Veja que estão
que isso está no livro de medicina. Todo mundo pode buscar e pesquisar isso, do que eu estou dizendo. E o professor Sérgio Felipe já alerta há muito tempo, há muitos anos, isso, vários médicos em suas palestras. Então, a glândula pineal, ela é responsável por essa conexão que nós temos com a parte energética, espiritual, seja lá o que você queira denominar, qual nome você queira dar, certo? O computador seria o nosso cérebro, seria a parte física da coisa, certo? Mas nós temos o metassistema, que é o espírito, o mundo espiritual é muito maior, certo? Então, a capacidade da gente entrar em contato e captar essa glândula seria, por exemplo, a nossa antena parabólica de receber essas mensagens. E você recebe, mas quando você desenvolve a inteligência espiritual, quando você desenvolve a inteligência quântica, seja o nome qualquer que você queira dar, você desenvolve a capacidade de compreender, porque captar todos nós captamos, de uma forma ou de outra, seja minimizado ou maximizado, porque uns têm mais, recebem mais forte essas energias, essas comunicações, e outros menos, de uma forma mais como sentimento, como sensações. Então, dessa forma, nós desenvolvemos a nossa capacidade de entender. Foi isso que a inteligência quântica vem nos dizendo há muito tempo. Espero ter explanado da melhor forma, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Podem deixar perguntas que eu vou tentar responder na medida do possível. Tchau! Espero que tenham gostado.